Benob, descendente de gigante, e o peso de bronze da sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. E este tentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Ao abraçar o nosso pastor, ele até fez uma brincadeira, né, pastor? Tá sumido há quanto tempo? Eu falei, deu tempo até da barba crescer, né? Que um dia eu vim aqui sem barba, agora eu pareço com barba. O Senhor colocou esta palavra no meu coração por esses dias. E eu quero trazê-la aqui nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo. Davi, no seu reinado, ele estava passando por uma fome de 3 anos consecutivos. E havia uma fome naquele reinado, reinado de Davi, o rei. E ele fica preocupado com aquela situação. E ele faz uma coisa que nos ensinou nos dias de hoje: consultar a Deus. Davi, ele vai consultar a Deus o porquê daquela fome. O porquê no seu reinado veio aquela tão grande fome. Ele vai consultar o Senhor e ele fala: Senhor, o que está acontecendo? E Deus responde rápido. Deus é assim, você abre a boca, ele já te responde rápido. Davi, Senhor, a culpa de sangue sobre a casa de Saul. Davi consulta a Deus e Deus lhe responde rápido, dizendo assim: olha, há sangue de culpa sobre a casa de Saul. Porque no tempo de Josué, quando ele estava tomando posse das terras, havia um povo que veio de frente com eles, os Gebionitas. E eles fizeram aliança com Israel. Israel jurou não tocar neste povo. E este povo começou então a habitar no meio deles. Não havia guerra entre este povo. Mas Saul procurou matar este povo. E a Bíblia diz que Saul matou muitos deles. Só que Deus agora vem cobrando. Davi estava vivendo uma situação que não era culpa dele, pastor. Não era culpa dele. Mas como rei, ele era obrigado a sanar aquela situação. Então ele vai consultar a Deus e Deus responde a culpa sobre a casa de Saul. E agora Davi chama os anciões, os Gebionitas. E Davi agora começa a oferecer a eles: o que posso fazer para que esta culpa saia sobre nós? O que eu farei? Me diga o que eu posso fazer, oferecer a vocês. E os anciões olha para o rei e diz assim: ei, meu senhor, não tem prata, não tem ouro que possa nos pagar. Ou seja, não é com prata, não é com ouro que vai pagar, que vai tirar esta culpa de sobre o seu reinado. E Davi então fica mais preocupado ainda. Então o que farei? O que vos farei? O que posso fazer a vocês? E os anciões dizem assim: olha, nos dê 7 filhos da casa de Saul, para que nós possamos enforcar, e esta culpa venha sair sobre vós. Imediatamente Davi: eu darei. Mas Davi também é homem de palavra. E a Bíblia diz que ele fez uma aliança com Jonatas antes dele morrer: a tua descendência eu cuidarei, os teus filhos eu cuidarei. E agora Davi vai dizer aos anciões: tome 7 filhos da casa de Saul, mas menos o filho de Jonatas, nele ninguém toca. Aleluia. Aleluia. Eu fiz um juramento ao pai dele que cuidarei da sua descendência, então nele ninguém vai tocar. E os anciões tomam 7 filhos da casa de Saul, enforcam os homens. E agora a Bíblia vai dizer que Davi pega os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e também os ossos dos 7 homens que foram enforcados. E Davi vai sepultar, em momento de luto, Davi vai sepultar os ossos. Aleluia, porque quando Deus deu a oportunidade de Davi
em tocar em Saul, ele falou assim: jamais tocarei no ungido de Deus. Ninguém pode te tocar. Abaixubi canta, rabaixai. Deus deu a oportunidade a Davi de matar Saul várias vezes. Ele diz assim: olha, no Senhor, ungido de Deus, não toco, não posso tocar. Irmãos, Golias, Davi matou, decepou a cabeça, levantou como troféu, mas no rei ele não toca, ele não tocou. Agora Davi está sepultando os ossos de luto, e a Bíblia diz que de novo os filisteus se levantam contra eles. No reinado de Davi de 40 anos, sempre houve guerra, sempre houve batalha, mas sempre houve vitória. Aleluia. Há guerras que para você de novo está acontecendo isso. Há guerras na minha vida que já veio, mas de novo isso. Eu não aguento mais, de novo. Parece que eu já passei isso ano passado, estou passando de novo. Há guerras que vêm em nossas vidas e nós já batalhamos ela. E olha você aí. Você sobreviveu. O Rodrigo sobreviveu. Davi sai a peleja, mais uma guerra. Quem sabe Davi está assim: poxa, mas estou sepultando os ossos do meu Senhor, do meu amigo Jonathan, dos filhos que foram. Mas de novo, será que eles nos dão pelo menos um tempinho de paz? 40 anos de reinado sempre houve guerra, mas o reinado de Salomão não teve uma guerra. Davi venceu todas. Davi venceu todas as guerras para que o seu filho tenha um reinado de paz. Mas ele desce a peleja. E a Bíblia diz que descendo a peleja, Davi se cansa. Davi ficou cansado. E no momento da canseira, o inimigo disse: agora eu mato ele. No momento que você está cansado, o diabo olha e fala assim: agora já era. Vai morrer. Vou acabar com ele. Vou acabar com ela. Esse é o último dia dela. Deus está falando com alguém aqui. Este é o último dia dele. Mal sabe o diabo que Abissai vem vindo aí. Abissai está chegando aí. A Bíblia diz que Davi chama o profeta e fala assim: vamos construir um templo para o Senhor, para não ficar de tenda em tenda. E Deus fala assim: olha, te pedi alguma coisa. E outra, as tuas mãos estão cheias de sangue. Só para você entender quantas guerras ela entrava, quantos filisteus, amorreus, aveus e tudo com eus ele venceu. Aleluia. Davi entra na batalha e está cansado, mas eu quero te dizer uma coisa: ele não está despreparado. Davi não foi para a guerra despreparado. E eu quero dizer para você nesta noite: você está em uma guerra cansado, mas não significa que você está despreparado. Despreparado. Você já orou, jejuou, consagrou, fez campanha de 7 dias, de 21 dias. De 21 dias, tu fez campanha de 40 dias, está preparado na batalha, mas está cansado. Cansa. E o bispo aqui já disse aqui: descansa no Senhor, descansa nele. E quando precisar de socorro, eleva os meus olhos para o monte. Não é da direita, não é da esquerda, não é para trás e não é à frente. Eleva os meus olhos para o monte. De onde é que vem o meu socorro? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Minha esposa pregou domingo passado, domingo retrasado, na moita.
Deus deu uma palavra ao coração dela que mexeu comigo sentado no banco. Ela falou assim: Deus está enviando reforço, reforço, reforço. Porque aconteceu uma situação com ela esses dias. O primeiro dia de aula dos pequenos, dos miúdos. Primeiro dia de aula deles, ela foi levar eles com o carro, pastor, e ela entrou numa rua, como ela ainda está assimilando as coisas aqui em Portugal, entrou numa rua contramão, e quem estava lá? Quem estava lá? Ei, para, encosta. E ela encostou, e ele falou assim: documento de identificação. Ela, no Brasil é acostumado só aqui no digital, no telemóvel. E ela tinha tudo ali no telemóvel. Não, documento. Ela, não, eu não tenho aqui, é só aqui digital. Não, vou recolher a sua carta de condução. Né? E eu já estou 7 meses aqui, né? Muito tempo, né? E ela está 2 meses aqui, já passar por isso. Me ligou chorando, desesperada. E eu já estava com a carrinha do patrão. Ele também estava na obra. Eu não queria nem saber dele, ela estava desesperada. Eu cheguei no encarregado. O senhor conhece, o senhor Helder, né? Conhece? Inclusive a esposa dele falou assim: pastor Miguel foi quem me batizou. É isso? Foi o senhor que batizou ela? Tamara. E ele, na obra, eu nem quis falar com ele. Falei que o encarregado da minha esposa está numa situação assim. Ele vai lá. Eu peguei a carrinha e fui. No desespero, entrei contramão também. Já a pessoa deu sinal para mim. Ei. Eu voltei com a carrinha de ré, atrapalhando todo mundo saindo da escola, irmão. A GNR assim parado do lado, não viu a carrinha daquele tamanho. Encostei do lado e desci, fui lá. Mas nisso, ela já estava com 2 reforços lá. Ela olhou para o céu, para o monte, e disse: Senhor, e agora? Ajuda-me. Chorando. E de repente parece 2 mulheres de Deus. Irmã, é você? O que aconteceu? Calma, a gente vai te ajudar. Mas quando eu cheguei até o policial, não quis nem saber. Ou paga a multa, ou recolhe a habilitação dela. E a gente aqui, quando chega, né? Eu só estou com aquele cartão verde que não madurou ainda. Então não tem nem como tirar o dinheiro dele. Não tem como tirar. É transferir um para o outro e ponto. Eu falei: não tenho aqui dinheiro, então vou recolher a habilitação dela. Quando eu digo isso, o patrão me ligou. O que está acontecendo? Senhor, está acontecendo. Já estou chegando aí. Deus envia reforço na hora certa. Eu falei: seu Helder, não precisa. Já estou chegando aonde que é. Ele veio contramão também, eu tive que sair e falar. Meu Deus do céu, ele é um português aqui, não sabe que é ler contramão. Imagina nós que estamos no Brasil. E ele desceu do carro, deu um sermão nos policiais. É meu funcionário, são pessoas boas. Quanto que é a multa que eu já pago já? Pode ir, Daniel, deixa comigo. Eu resolvo. Aleluia. Você pode estar cansado na batalha, mas tem um Abissai chegando aí. No momento que Davi estava cansado, quem sabe ele fincou a espada na terra, pastor, debruçou sobre ela, e o suspiro da sua boca era... Quem sabe ele estava com as mãos sobre a espada. Davi não estava despreparado, porque quando ele chega até o rei Saul, quando vai levar alimento aos seus irmãos, tem um homem que vem gritando lá. Tem homem aí que possa sair da peleja contra mim? Durante 40 dias esse homem gritava e não tinha um. Mas Davi estava descendo. E quando ele chega, aquele homem grita de novo: ei! Tem algum homem aí que possa vir a peleja contra mim? E Davi olha: quem é este incircunciso? Filisteu, que afronta o Deus vivo de Israel. Quem
quem é este? Davi vai se apresentar ao rei. O rei olha e fala assim: mas tu és um menino. Ele já é soldado desde a sua mocidade. Tu és uma criança, pequeno, menino. E Davi fala assim: eu tenho um currículo aqui. E neste currículo já foi falado aqui. O que está nesse teu currículo? Matador de urso. E o que mais? Matador de leão. Tem mais alguma coisa? E Davi diz: matador de gigante vou colocar hoje. Oh, aleluia. 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 Não estava despreparado na batalha, mas estava cansado. Isso acontece comigo, com você, com o pastor, ainda mais com o pastor, que está pastoreando, cuidando de um rebanho aqui, outro ali, outro lá, outro lá. Quanto mais o pastor se cansa. Aleluia. E quando o diabo olha e fala assim: está cansado, o pastor Miguel cansou, agora eu acabo com a vida dele. A noiva já está cansada, agora eu acabo com a vida da noiva. Mas a Bíblia diz que Abissai está chegando, ele socorre Davi. Ele mata o gigante. Ele olha para Davi e fala assim: meu Senhor, vou te falar só uma vez, nunca mais sairá conosco a peleja, para que se a lâmpada de Israel não se apague. Israel estava há 40 dias sendo afrontado por Golias, vivendo numa escuridão, porque não parecia um homem para a batalha. Davi veio como uma luz no fundo do túnel, veio descendo, enfrentou, matou. Aleluia. Então ele fala assim: olha, meu Senhor, não vai descer conosco mais a peleja, para que não se apague a lâmpada, a luz de Israel. E quando eu li esta mensagem, Deus colocava no meu coração o Salmo 73, Asaf. Asaf está desabafando no Salmo 73. Verdadeiramente Deus é bom. Olha como ele começa o Salmo: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. O homem estava desabafando ou não? Estava cansado ou não? Asaf diz: o Senhor é bom para com Israel, mas contra mim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque tive inveja dos ímpios. Até na morte tem largueza, não passam dificuldade, tem gorduras. Mas a Bíblia diz que Asaf foi para o culto como este. Ele foi para o culto e ele entendeu quando entrou no santo do santo, no templo do Senhor. Aleluia. Entendeu o fim deles. Deus trai um Abissai no momento certo que você está precisando. Você não vai morrer. Aleluia. A canseira não vai te vencer. O problema não são as guerras, é você entender que não é o fim. Guerra você vai ter, guerra nós vamos ter. A Bíblia diz que os céus é tomado pela força. O problema é você entender que não é o fim. Está na batalha, mas tem um Abissai que está chegando. E no Novo Testamento Jesus revela o nome dele: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para vos consolar. Você não estará órfã, pois eu enviarei o Espírito Santo para te consolar.
Sansão, depois de cansado, trabalhando para os filisteus, com os olhos furados. Havia uma grande festa no templo de Dagon, e eles chamam Sansão para servir, aleluia, de chacota para eles. E quando ele chega, ele pede para que um menino coloque ele entre os pilares do templo. E ele clama ao Senhor e diz: Senhor, só mais uma vez, faz de novo, faz de novo teu povo. Clama a ti mais uma, de novo, faz de novo o teu povo. Clama a ti. Aleluia. Quando a resposta vem, quando ele vem, te dá vitória quando você está cansado. Tem alguém que não gosta, pastor, tem alguém que fica com ciúme. E quando ele foi socorrer a minha esposa e a mim, aleluia, todo mundo conhece aquele homem na obra. Os irmãos africanos que trabalham comigo conhecem o temperamento daquele homem. Eu posso falar porque a esposa dele não está aqui, ela falou que viria hoje. Ele é um homem bravo, irmão, de palavras. Um homem que grita por qualquer coisa. E quando eu disse não precisa vir, ele já estou chegando aí. Quando eu cheguei na obra que eu estava e ele ficou lá resolvendo a situação para liberar minha esposa, as pessoas que estavam ali falaram assim: queridinho do patrão, olha o queridinho do patrão, a ponto dele sair daqui, abandonar a obra para te socorrer. Eu falei: não sou eu, sabe quem é? Toda honra e glória seja dada ao nome dele. A honra é dele, a glória é dele. Talvez você pense: pastor, mas uma simples situação. Se é, para quem chega agora já tem a habilitação aprendida e ter que ir no fórum para resolver isso. Aleluia. Aleluia. Agora eles olham para mim e falam assim: é o queridinho do patrão. Eu falei assim: sou queridinho, mas recebi a minha vitória, recebi a minha bênção. Aleluia. E ele me chamou outro dia e falou assim: olha, Daniel, quando eu gosto de alguém, eu faço de tudo para ajudar. Eu falei: eu acho não, é certeza absoluta, o brilho do Espírito Santo que está em nós, isso reflete nas pessoas. Ele disse assim: eu não sou crente, mas eu creio em Deus. Eu sei que você é homem de Deus. Eu sei que você é crente e que você confia no Deus que você serve. Então vai mudar, a situação vai mudar. Aleluia. Posso estar cansado, mas não estou vencido. Posso estar lutando por uma causa, mas não sou derrotado. Talvez você está orando um bom tempo, ou pelo seu esposo, o seu filho. Aleluia. Glória. Minha mãe já descansa no Senhor. Eu estava aqui já em Portugal e ela faleceu. Eu pude ver o enterro dela por chamada de vídeo. Mas eu lembro quando aquela senhora dobrava o joelho, eu entrava batendo as portas de casa, bêbado, cheio de droga no corpo, e eu escutava a vozinha dela lá no fundo, falando assim: ajuda meu filho. E era tanto filho que ela trocava até os nomes. Ajuda.
Eu ficava assim, eu vou esperar para ver se vai chegar a minha vez do meu nome. E ela falava, Daniel! Eu falei, lembrou também de mim. Aleluia. E eu me lembro que quando ela orava desta forma, socorre ele, ajuda ele, guarda ele, eu tinha entrado dentro de casa, batendo as portas, porque eu estava fugindo de um posto de gasolina, aqui fala bombas de gasolina, de um posto de gasolina onde eu ia assaltar. No interior de São Paulo, cidadezinha pequena, 2 carros de polícia, de tão pequena que era a cidade. E eu mais, desculpa a expressão, eu mais um capanga, sentamos naquele posto a beber e eu ficava analisando quantas pessoas tinha lá dentro. Aleluia. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque o nome dele é glorificado. Senão eu estaria morto já, não estaria aqui. E olhando para dentro do posto, eu olhei para o parceiro que estava dizendo, olha, tem 2 ali e tem 2 lá. Até chegar a polícia aqui, a gente já fez o serviço. Ele arranca a arma e começa a atirar do nada. A gente nem entrou, ele pá, pá, pá. Porque ele me deu um desespero, eu fui embora correndo. E quando eu entrei em casa, a minha velhinha estava lá. Socorre ele, Jesus. Ajude ele, guarda ele aonde ele estiver. E Jesus ouviu, pastor. Jesus ouviu. Aleluia. E ela escutou a batida da porta. Ela assustou e falou, filho, o que está acontecendo? Irmão, na minha ignorância, cheio de droga, eu falei, cala a boca e vai dormir. Mas muito perdão eu pedi para minha mãe antes dela descer a sepultura. Aleluia. Não pude estar lá perto deles quando ela desceu a sepultura. Mas para mim, uma das melhores guerreiras de oração, porque ela não esquecia o nome de um filho de neto. E são muitos, irmão. Muito quanto, pastor? 19 irmãos. Eu acho que é bastante. Eu acho que é. Para uma mãe e um pai, 19 filhos. Eu sou o último. Aleluia. Eu sou o último. Dos 19 filhos, Deus olhou para o último. Dos 19 filhos não tem pastor, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem diácono, não tem evangélicos. Mas Deus olhou para o último e falou, esse vai ser. Deus olhou para você e disse, essa vai ser. Esse vai ser. Aleluia. Aleluia. Deus te escolheu e as batalhas vêm, mas tem vitória. A canseira vem. Claro que vem, você é humano. Vem, presbítero, a canseira vem. Mas o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Quando você está cansado, Ele fala, deixa comigo. Quando você se cansa, Ele diz, deixa comigo. É igual o seu Helder falou lá com o policial, deixa comigo, pode ir. Deixa comigo, Daniel, pode ir, deixa comigo. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Você está cansado, quase a ponto de desistir, e o diabo está olhando, agora morre. Esbibonebe, o gigante, está olhando, agora morre, vai morrer agora eu mato. Você está cansado, e Jesus está dizendo, deixa comigo. Estou chegando aí. Aleluia. O que dizer? O que fazer? Quem é Ele? Quem que é Ele?
Se coloque em pé. Pode estar cansado, mas Ele está aqui. Pode estar até frustrado, mas Ele está aqui. Pode até pensar que vai morrer, mas Jesus está aqui. E o que dizer, o que fazer? Recarabachu, me canta, rabaxai. Se você estiver cansado, não se preocupe. O Espírito Santo de Deus está chegando aí. Ele está chegando aí. Sabemos que há guerras e mais guerras, Senhor. Aleluia. Sabemos que o cansaço vem, Jesus, pois nós somos humanos. Mas também sabemos que o Senhor está presente em cada peleja. Sabemos que o Senhor é quem nos dá força para vencê-las. Por isso eu te peço, Senhor, renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova as forças. Renova as forças. Como águia que subirão e não se cansarão, que correrão e não se fatigarão. Renova as forças da tua noiva. Renova as forças do obreiro, do pastor. Renova as forças, Jesus, eu te peço, para a glória do teu nome. Espírito Santo, renova nossas forças, Senhor, e nos ajude a vencer de novo. Nos ajuda a vencer de novo, Senhor, esta peleja, esta guerra que nós estamos e iremos passar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu quero cantar, Senhor,